7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shalom, shalom, estamos ao vivo mais uma vez aqui diretamente da Escola do Cordeiro, gente, que loucura tá aqui hoje, estamos tendo uma ministração neste exato momento aí acontecendo, né, e estamos aqui no estúdio, olha lá, ó, Cordeiro Cast, fazendo o nosso podcast aqui diretamente da Escola do Cordeiro no sítio O Libertador. Já viu o apóstolo Léo transitando aqui, tudo acontecendo em uma maneira sobrenatural. E eu gostaria que você que está conosco aí deixasse o seu like. Você deixando o like aí, o algoritmo do YouTube já vai indicar isso para várias pessoas. E a gente aprendeu que evangelização se resume em comunicação. Quando você... Minha filha é Rebeca, daqui a pouquinho ela está vendo aqui para mim já. Minha filha é um presente. Então deixe o seu like, se você não é inscrito, se inscreva. Todo o conteúdo da Escola do Cordeiro está no nosso canal. Olha que bênção que o apóstolo Léo passou para nós. Então vamos honrar, compartilhando. E ó, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, principalmente com quem nós vamos entrevistar hoje. Fora da curva. Não é aquilo que você vê no cotidiano, na igreja, eu digo como instituição. Não é o que você vê diariamente, mas são chaves, são ferramentas proféticas importantíssimas. Ela vai falar algo que de repente pode te causar assim, mas Pedra, mas tudo que está na Bíblia, ela disse isso, tem um objetivo. Não é por acaso, tem um significado. E ela vai estar explicando isso para nós. Deixa eu abrir aqui a tela, que eu vou virar para cá. E estou falando simplesmente da nossa querida apóstola, meu Deus, gente, se prepare, apóstola Uleidice Rocha. Isso. É isso, minha apóstola? Isso, Uleidice Rocha. Amém. Minha apóstola, se apresente para o nosso povo aqui no Instagram, no YouTube. Fique à vontade nessa apresentação aí para o pessoal. Amém. Shalom, povo de Deus, Igreja do Avivamento. E o Eterno possa visitá-los neste momento. Eu sou do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo. Longe, hein? Longe. Temos um chamado às nações, já há 19 anos. O Pai tem nos levado tanto pelo Brasil quanto em outros países para estarmos falando acerca do avivamento. Glória a Deus. Apóstola, eu confesso que eu fiquei... Para mim tudo é novo. Sim. Mas eu, graças a Deus, eu não sou um religioso, né? Porque o religioso, ele vê algo novo, ele condena. A gente vive muito isso hoje. E lembrando que não é novo, né? É verdade. Só é uma coisa que foi esquecida, deixada... Mas eu me impactei. Sim. Eu só cometi o pequenininho erro que eu cometi, que eu falei com a senhora, né? Sim. Apareceu pedras, gente. Foi. Pedras de várias cores, Foi. tamanhos, com a ministração dessa serva do Senhor. E uma verdinha apareceu na minha mão. É verdade. Eu trouxe meu pastor a primeira vez. Ele Sim. falou, pastor, eu nunca vi isso, mas estou aberto. Daqui a pouco ele pegou um brilhante, que ele ficou sem brincadeira, parado acho que 2 minutos assim olhando. Eu não estou acreditando. Sim. Gente, aí ele pegou o celular, gravou e saiu para todo mundo. Gente, olha isso aqui. Parecia uma criança. Foi. Inacreditável. Eu estou falando da nossa apóstola, que é casada com o apóstolo, olha que nome, Caleb da Rocha. Caleb da Rocha. Meu Deus. Ela é conferencista às nações, escritora. Sim. Tem 8 livros. 8 livros já escritos nessa área de revelações acerca do avivamento para o Brasil e nações. Eu escrevi um livro. Sim. Que a nossa característica é muito a oração. Nós temos um grupo chamado Torres de Oração. Já fazem 5 anos que a gente ora todos os dias. A gente se baseia muito nos moravianos. E vou falar para a senhora, eu escrevi um livro, foi uma loucura. A senhora escreveu 8, sendo conferencista nacional, internacional, ministrando assim. Como que a senhora arrumou esse tempo e fez isso? Horários extras, né? De madrugada. Profetas não dormem, profetas cochilam. Cochilam, são arrebatados. Nossa, É dessa forma. nossa. Às vezes estou dormindo e o Espírito Santo ministrando. Eu estive na Alemanha, na Torre dos Moravianos, em 2022.
tenho uma equipe de torres de intercessão às nações via WhatsApp desde 2018. A senhora foi na Torre dos Moravianos. Fizemos conferência lá em Renhut. A senhora tem fotos? Tenho A no senhora Instagram, me manda? sim. Ai, no que Instagram, lindo. Tenho. E fizemos conferência também. Fomos em Wittenberg também e na República Tcheca, em Praga. Meu Deus, inclusive... 2022 foi muito forte, foi lindo que Deus fez lá. Olha isso aqui, Rússia, Israel, Suíça, França, Espanha, Portugal, Itália, Alemanha, Japão, Canadá e Estados Unidos. E detalhe, outros ainda. Outros, tivemos outros lugares, que alguns nós também repetimos. Eu fui aos Estados Unidos já 2 vezes, Canadá 2 vezes, Alemanha acho que 2 ou 3. Então a gente vai mais vezes. Inglaterra, estivemos também na Inglaterra, o apóstolo Léo foi conosco. E Fizemos apóstola, conferência ato a profético senhora lá. sabe uma crítica que eu quero colocar, não é para a senhora, nem Sim. para a escola, mas para essa geração. Eu sou da Pois Zona é, Leste de São Paulo. E hoje todo mundo se intitula apóstolo, mas fica dentro da igreja. Dentro da igreja. E isso não é uma característica de apóstolo. Apóstolo Diga para envia. nós a característica de uma apóstola profética. Porque nações está comprovado aqui. Sim, sim. E Porque ensina a gente sobre isso. O apostolado, ele envia, realmente não é só territorial, ele abre igrejas, ele envia missionários. Agora, quando ele... Tem apóstolos de apóstolos, né? Que dão cobertura a apóstolos, a pastores. E o apóstolo, além dele enviar, e quando ele é apóstolo de nações, ele tem também esse código no próprio DNA espiritual dele, no qual ele tem essa liberação do Pai, como nós falamos, desde a eternidade, para se lançar às nações, levar missionários às nações, abrir portas. Um apóstolo, ele tem autoridade com relação aos atos proféticos de nações quando ele tem essa liberação do Pai, porque é um nível de guerra muito alto também. E tem essa missão de envio. Eu como acho apóstolo interessante Paulo. que o apóstolo Léo, a primeira vez que eu vi o apóstolo Léo foi quando ele trouxe aqui na região a Neuza Etioca. Sim, Tem 26 anos isso. eu a conheci, estive com ela. Sensacional, né? É, E na ele Polônia. era um apóstolo, pastor local. Acho que a senhora chegou na igreja aqui, no Boa Vista, enorme, e ele era local. Mas sempre transitando para Enviando, longe. e enviando de também. repente, ele abençoa a igreja ali, que ele construiu do zero, no meio de poça, no meio de lama, uma coisa incrível. E ele empossa o apóstolo Márcio, e ele vai com mais força ainda às nações. Uau. Porque a característica do apóstolo é essa, né? Como a de senhora duas nações, falou. como o apóstolo Paulo. Delegar funções. O apóstolo Paulo escrevia cartas para as igrejas. Então, ele cobria, delegava funções. Então, essa é uma das missões do apóstolo. Além Agora- de cuidar, porque o apóstolo, ele Cuidar. transita nos 5 ministérios, né? Ele sabe, o apóstolo, ele sabe lidar com o profético, porque ele explica e ele governa, porque o profeta também tem que se submeter. É um alinhamento, né, do apostolado com o profeta, todos os 5 ministérios. Geralmente, o apóstolo, além dele transitar, porque ele delega funções para o evangelista, para o pastor, mas geralmente o apóstolo tem também a característica dos 5 ministérios e do mestre, por Nossa. causa da palavra. E tem a letra rei, que nós falamos ontem, a letra hebraica, que é o portal da revelação para prosperar. Então, ele transita nos 5 ministérios. Mas tem o mais Interessante. forte, que é o governo. Então, a Interessante. decisão vem do apóstolo. Agora, apóstola, a gente vê assim que a senhora atua à frente do ministério Ságida, Ságida. que é no Espírito Santo, já tem 19 anos. 19. Como que é esse ministério? Hoje nós estamos como conferencista às nações, então nós viajamos muito às nações. Desde 19 anos nós já estamos nesse processo. Tivemos um processo local, como pastoreio também, e chegou o momento que Deus diz, agora é nações, levarei vocês em vários ministérios, transitarão entre os ministérios, tanto que as conferências que nós fazemos pelo ministério são pessoas de várias igrejas, independente de placa, porque temos essa palavra profética.
de profetas, apóstolos de apóstolos, e a gente vai seguindo o profético do que Deus traz como código de envio, que é missão que Ele nos trouxe, né, para essa terra para cumprir. Quer Então, dizer, estamos enquanto a gente vê transitando assim. uma geração que briga por placas, por coisas locais, vocês resgatando o que é a igreja primitiva, o ID. Agora, Isso, o que temos essa significa... palavra da igreja primitiva, retorno, estamos fazendo o caminho de volta. É porque não é nada novo, é um resgate que vocês estão resgate. fazendo, né? Como igreja, no contexto geral, a igreja de Cristo, nós nos perdemos. Então, em muitos caminhos que foram tomados, houve contaminações ao longo dos séculos, aprendizados, mistura. Então, Deus está nos trazendo, nos resgatando e trazendo de volta para esse entendimento. Por isso que Ele está revelando os códigos. E esse processo que a senhora citou sobre problemas, problemáticas, hoje é absurdamente muito, não é verdade, apóstolo? O que o Pai quer é visão de reino. Nós precisamos entender isso, porque quando nós entendemos que somos um só corpo em Cristo e que o nosso fundamento é Cristo, nós passamos a entender que a função que eu exerço, o Pai designou para que eu venha exercer. Eu tenho uma missão de envio, então o outro vai completar, vai somar, e não existe essa separação para o Pai. Somos designados para um grande projeto de avivamento. Então, cada qual faz parte de uma peça nesse projeto, nesse mapeamento do eterno para o avivamento, para esses últimos dias. Então, quando nós entendemos isso e nós rompemos, e uma das estratégias das trevas é colocar realmente ciúmes, intriga, dizer isso pode, isso não pode, e muitas vezes nós não nos damos conta e julgamos o que o próprio Espírito Santo está fazendo por não entender ou por precipitação, né? Então, quando chegamos com a nossa missão, com aquilo que o Pai nos confia, chegamos para somar. Nós tivemos uma experiência muito interessante em Wittenberg. Nós estávamos numa conferência, quando nós estivemos em Rehout, e tínhamos a intenção de ir numa igreja lá, não conseguimos. E quando alugamos um espaço, nós paramos em frente a uma igreja batista e eles nos convidaram para um culto que teria. Era uma equipe grande, de mais de 40 pessoas, do Brasil e também da Europa. E naquele momento, a gente adorando ali na igreja, o Espírito Santo falou assim: eu já lhe falei que hoje, meio-dia, vocês têm que estar em frente à porta da igreja de Lutero. Aí entra o apostolado. Quando eu falei, nós não podemos ficar. E era muito interessante, porque teríamos o almoço, teríamos tudo, e estava uma alegria ali, uma atmosfera forte. E o Espírito Santo, eu lhe dei o governo, diga, vocês precisam ir. Então, nós saímos daquela atmosfera, muitos não entenderam a voz de comando, mas eu tinha que designar o que o Espírito Santo fez. Paramos na sala ao lado que tínhamos alugado, que é próximo a essa igreja, mas nada combinado. Ceamos e fomos. Quando nós chegamos em frente à porta, ela se abriu. E foi tão interessante que nós perguntamos, podemos entrar? Eles falaram, espera. Eles saíram, eu tenho isso no Instagram, cantaram para nós. E eles que estavam dentro. O reverendo de lá saiu, eles tinham, e não foi nada programado. E não é muito comum eles receberem, não, receberam, né? Cantaram, nos deixaram entrar, e nós estávamos no comando de orar o Pai Nosso em várias línguas, e nós entramos, e nós tínhamos decretos designados às nações. Eles são luteranos, né? Luteranos. Não são muito associáveis. Não são, eles aceitaram. Olha só. E nós, o brasileiro é ousado, nós cantamos para eles também. Nossa. E foi muito forte. Lemos decretos lá dentro, tocamos o chofar lá dentro, foi algo lindo. Nós entendemos que Deus trouxe assim, algo novo para a Alemanha nesse contexto, porque é a igreja das 95 teses de Lutero. Então, algo novo Deus está trazendo para nós com relação ao avivamento. Tem todo um contexto histórico, né? E foi tão forte que Deus fez a mente deles compreenderem, aceitar e deixar vocês tocar um chofar lá dentro. Adoraram.
do lado de fora nos deixou entrar. E do lado de fora nós cantamos também com a nossa cultura. Nós somos barulhentos, né? Tocando chofar. E a gente só teve o discernimento na hora, não toque, porque o brasileiro é muito de abraçar. E eles já são mais quietinhos. Tenho isso no meu Instagram. E foi uma receptividade tão linda, que depois a gente começou a ver conexão, que a própria sala que nós tínhamos alugado, esse reverendo morava em cima. Nossa, poxa. Deus vai ligando. Mas para chegar em Wittenberg não foi fácil, foi um nível de guerra muito alto. Mas Deus nos deu vitória. A senhora falou que estava numa igreja batista, ia ter tudo que vocês precisavam, alimentação, amparo, cuidado. Me fez lembrar de Paulo, quando recebeu aquela revelação. E eles ali falaram, Paulo, por favor, fique aqui conosco. Isso. Nós cuidaremos de você. Falou assim, não posso. Não posso. Foi o que a senhora que direcionou para falar assim, não podemos ficar aqui? Não podemos. Olha no momento, veio assim, você não está percebendo o que Deus está fazendo aqui? Foi, eu estou num profético. Deus disse que mudaria hoje a programação. Nossa. E teríamos com certeza, se a senhora chegasse depois ali, eles não iriam receber, não ia ter foi tudo aquilo. Foi na mesma hora. A porta se abriu meio-dia, no horário de lá. A gente pode chamar de esse tempo que a senhora fez certo de um tempo Kairos? O tempo de Deus, é? Né? Da eternidade, que é atemporal. Então a senhora estava dentro daquilo, até pela orientação, falando, não fique aqui. Interessante. Exatamente. É estar no tempo certo, no momento certo, para cumprir o profético. Às vezes nós temos o profético. E nós queremos acelerar o tempo de Deus. E fazemos uma bagunça como criança. E dá tudo errado. Porque ultrapassamos a ordem do Pai. E depois todos se regozijaram. Então, às vezes, o apostolado, o governo, né, que lá medir, eu tenho isso no meu nome, meu sobrenome de eternidade, ele tem que tomar decisões que, por causa do anjo que anda com ele, da patente que tem, o outro pode não entender, mas ele tem que, não é uma ditadura, mas ser firme naquilo que o Pai está falando. E uma vez que toma a decisão correta, nós nos regozijamos no eterno. E foi uma alegria. Nossa, que sobrenatural. Nós tivemos uma experiência muito tremenda também de o Pai adiantar o tempo. Eu posso falar? Por favor, nós queremos ouvir tudo. Nós estávamos indo, depois de Wittenberg, para a República Tcheca. E fomos pegando vários trens. Depois chegaríamos a um ônibus. Só que, em dado momento, houve um atraso do tempo. E já estávamos no ônibus. E uma apóstola chega até a mim e fala assim, teoricamente, nós vamos chegar 15 minutos depois. E o meu coração ali abalou muito. Eu falei assim, Deus, como eu vou dar conta de novas passagens? Eram quase 40 pessoas, Nossa. Porque alguns ficaram só até a Alemanha. Como vai ser isso, Pai? O coração começou a estremecer. E eu não quis denunciar, porque causa aflição. E externar aquilo que só estava preocupado. Não pode externar, porque... Um dos cuidados que quem governa, lidera o apostolado, justamente porque não pode haver murmúrio. Porque nós sabemos que se houver murmúrio, as trevas, ela rastreia aquilo ali e causa uma diferença muito forte, né? E principalmente se a pessoa não for tratada na área financeira. Então ela se preocupa naquele momento e se vê um murmúrio, e se for autoridade é pior. Então eu falei, Pai, o que eu vou fazer? Ele falou assim, pegue 7 euros, pratas, e mova diante de mim. E aí eu fiz ali, peguei 7 euros, e eu falei assim, Pai, me dá 30 minutos. Me dá 30 minutos. Eu vi literalmente, abriu-se um portal, para que você possa entender. Você não vê quando você está movendo o liquidificador ali, o líquido, que faz aquela tipo aquela onda, onda, sim. Só que eu via na minha frente. Meu Deus. E eu entendi que o Pai tinha adiantado o tempo. Ele nos lançou, ele nos arrebatou. Nossa. Nós chegamos, quando nós percebemos, na estação de trem, já ali na República Tcheca, houve alguém
que percebeu, olhou o relógio e falou assim, olha, nós chegamos adiantado 28 minutos. Então, eu creio que ele me deu os 30, que foi do ônibus até o local de entrar na estação. Até porque quem 30 comunicou que ia minutos. atrasar 15 tinha uma certeza e um coração já Tinha, triste. porque era da liderança Olha. e já sabia dos horários. Meu Deus. E foi algo muito sobrenatural. E o interessante é que nós tivemos uma estratégia. Quando saíssemos de Wittenberg, da Alemanha, no próprio trem, que alguém percebesse que era o limite, nós iríamos apresentar nossa identidade celestial, todos que estavam conosco, iríamos pedir ao Senhor que houvesse o reconhecimento dos anjos para nos receber. Essa todos ficaram sabendo. E o Senhor nos lançou no tempo. Meu Então, Deus. ele atrasou e, ao mesmo Nossa. tempo, acelerou e nos deu esse discernimento que os portais do tempo podem ser abertos quando o Espírito Santo direciona. Meu Deus. O que eu acho incrível, apóstolo, assim, entre vocês, é a simplicidade de vocês, como vocês contam, né? Coisas sobrenaturais que eu vejo que vocês não centralizam isso. Isso. Vocês colocam dentro de uma dimensão do corpo, do reino. Sim. E são coisas incríveis como essas, né? Quer dizer, um atraso de 15. Podia ser um atraso de 12, de 10, não, uma sobra de 28, 30, na verdade. Incrível, Exatamente. incrível. Nós incrível. chegamos e, assim, quando já estávamos no local de pegar o trem, porque você vai com mala, sobe a escada, e daí a pouco você ainda percebe que ainda tem minutos ainda e ficamos na espera. Agora, apóstola, E eu muitos queria... não entenderam, não perceberam. Quando ouviram Quando esse vê, testemunho, eu fui ali, não trasladado tive no tempo e noção não do que estava sabia, acontecendo. como Deus fez com Felipe, né? E fui Nossa. trasladada, eu estava lá e eu tinha algumas pessoas, isso que é muito interessante, porque embora tenhamos comprado as passagens, tinha algumas pessoas que eram de lá mesmo, nesse ônibus. Elas também foram. Nossa. Foram conosco. O tempo de Deus, ele abriu um portal, que é Dalit, né? Agora, apóstola, há uma coisa assim, muito marcante que eu vi na ministração da senhora e que vi também com o apóstolo Márcio de Campo Grande. Acho que é Márcio Tanino. Sim. E eu vi a senhora falando muito isso e queria que a senhora falasse, né? Eu não vou dizer explicar porque demanda um tempo, mas que a senhora Sim. colocasse para nós essa posição de nós entrarmos, né? Dos anjos. Sim. O que esse mistério que eu vi foi incrível. Foi. Eu vi que a senhora citou alguma coisa dos anjos e eu Sim. falei, eu vou perguntar sobre isso. Os anjos, eles se manifestam mediante a nossa missão de envio, né? E nós somos reconhecidos pelos anjos. Por exemplo, se você tem um chamado às nações, esse anjo provavelmente ministerial deve ser de nações ou de alguma forma, ou ele vem temporário, ou ele já anda, já ministrando as nações, que a gente fala da letra Men, que é a letra hebraica, né? Que é de águas e nações e línguas e nações. Então, tem esse reconhecimento dos anjos. E nós temos um anjo pessoal e um anjo ministerial, ou anjos ministeriais. Também porque o ministerial, ele troca o pessoal já desde o nascimento. E sinaliza quando nós somos gerados no útero de nossa mãe. O anjo já vem e já é sinalizado no reino do Espírito. E muitas vezes as trevas atacam porque tem os desenhos de iniquidade geracional, alguns na tentativa de morte, de outros tipos de ataques, dependendo da iniquidade geracional. Então, isso já sinaliza os nossos códigos também. Nossa. E quando nós descobrimos que nós podemos guerrear e limpar o nosso DNA através do sangue de Jesus, de Yeshua HaMashiach, porque o caminho é a cruz, o caminho novo e vivo caminho tem que passar pela cruz, tem que passar por Yeshua, pelo sacrifício do Cordeiro, para que possamos entender o que está além da cruz, né? Nossa. A dimensão, a profundidade, a largura. Eu conversei com o apóstolo Márcio, deixa eu colocar aqui aberto pra gente, e eu falei para ele o seguinte, é interessante que no catolicismo eles valorizam os anjos. Sim. Eles dão nomes, características, ações. No espiritismo, as entidades que para eles são anjos, eles valorizam também, conversam tal. E a gente observa que no cristianismo
criou, perdemos isso, né? Não tem essa característica de valorizar a relação deles, de nos servir, de nos orientar. Por que isso, apóstolo? Creio que Sobre a igreja. eu creio que nós nos perdemos, são uma das partes como igreja, e estamos fazendo o caminho de volta. Eu sei porque eu passei por um período da minha vida assim também, e nem cria dons, visões, até que o Pai abriu os meus olhos e colocou uma sede muito grande no meu coração, eu comecei a ver. Mas existe, esse anjo é enviado para nós, e desde o nascimento, e eles prestam conta, os anjos das crianças, eles vão diante do Senhor todos os dias. Então, já é uma liberação do Pai, e eles vêm também pela liberação, pela nossa própria missão na Terra também, que eles são guardiões, e eles são liberados pelo Pai para nos ajudar. Nós já tivemos experiência do anjo materializar, se necessário, eles materializam. E o nosso anjo, ele tem, de certa forma, a nossa característica também, então ele se personifica. E às vezes a pessoa fala assim, eu sonhei, você estava na minha casa, você liberou isso, isso, isso. O meu anjo foi lá. Olha. Porque foi o momento que eu estava dormindo. Ou em espírito, às vezes a gente vai também. Então, é um ministério muito lindo, o Ministério dos Anjos, e que se nós soubermos aplicar, buscando tudo em Cristo, conforme nos foi ministrado por Ele, né? Saber se procede do Pai, entender que vem do Eterno, para nos ministrar, para nos auxiliar, para que possamos também vencer as guerras, né? E não é só um tipo de anjo, são vários anjos. Se necessário, ele envia os exércitos de anjos. E esses anjos têm as suas categorias, sua classe hierárquica angelical. Depende da nossa missão, né? Ele não vai enviar um anjo de nações se eu não tenho um chamado de nações. Uhum. E tem pessoas que às vezes vão nações não conseguem entrar, não teve o reconhecimento do anjo, tem que ter essa liberação. E muito apóstolo, interessante. de repente alguém está assistindo aqui, pode ser que você esteja se deparando isso pela primeira vez. E aí vem aquele senso crítico, mas isso não tem base bíblica, isso. E a gente fala, como não? A gente olha para Abraão, a gente olha para Jacó, a gente olha para Gideão, anjos presentes, orientando, falando, fazendo ali uma presença realmente, como isso que a senhora está citando. Sim. E a senhora disse que nós perdemos, e isso é uma verdade, perdemos isso. Há uma passagem que me foi muito como palavra, como chave para mim, porque a gente busca resposta no Velho Testamento e busca resposta no Novo Testamento, né, pela Nova Aliança. E Atos nos dá muitos sinais. É verdade. Os sinais, por exemplo, de Pedro, quando ele foi liberto da prisão. Pedro está à porta chamando, não, deve ser o anjo dele, porque tinha a característica. Paulo também fala, cuidado, porque você pode receber anjos, dar hospedagem a anjos e não saber. Nós já tivemos experiência algumas vezes do anjo materializar. Vem como pessoas e abre-se o portal e eles saem. E eles vêm porque tem uma missão. Às vezes por livramento. A senhora pode contar uma experiência? Posso. Por favor. Nossa. Eu tenho uma muito forte, que foi bem no início do nosso ministério. E o Eterno me disse, me deu essa palavra, eu abri a palavra de receber anjos, e ele disse assim, o anjo virá à tua casa materializado, e você esteja atento. E eu falei com meu esposo, o apóstolo Caleb, olha o que Deus está falando, que o anjo vem materializar aqui, nós vamos ver o anjo, que a gente tem que estar atento. Só que a gente não sabia como, eu estava acostumada a ver visões, né? Mas como materializar? Só que veio como pessoas. Nossa. Vieram 5, pararam meu esposo e pediu comida. E eu moro de frente à praia. Eles não estavam com roupas de praia, não era intenção ir à praia. Ele vai à padaria, compra pão, me parece que foi mortandela, e começou a partir. E aí tocou o interfone, ele falou, vai lá, fala aqui. Eu já estou levando, são 5 pessoas. Quando eu fui ao portão, eu vi uma mulher e uma criança. Quando eu olhei para o olhar daquela mulher, simples, mas assim, um olhar tão angelical, eu estremeci, mas eu ainda não tinha recordado que o pai tinha falado dos anjos. Ele então sai e fala, toma, leva para os seus
amigos, quando ela pegou, de repente eu falei assim, quem é? Que nós olhamos, simplesmente desapareceu. Meu Não sabíamos que era portal, era no início. E ele saiu procurando, mas não deu. Onde eles entraram, não teve como. Não teve como, cadê eles? O tempo não era propício para dizer que deu tempo para ela chegar até os amigos. Eram os anjos. Aí o Espírito disse, eu não disse que materializaria. Ainda e que eu lembrou a iria tocar senhora vocês. que havia falado. Nossa. Esse foi um dos. Nós já tivemos a experiência do anjo trocar o pneu, mandar a gente parar na próxima cidade. Nossa. Veio na figura de um policial. E era anjo também, ainda falou o nome dele. Meu Deus. Foi forte. Eu sou Josué, na próxima cidade vocês param. Você está com a família, é noite, e nós paramos. Estávamos indo para as primeiras experiências com Deus em Uberlândia. Meu Deus. Então, são uma das experiências. E, apóstola, eu conversando com o apóstolo Márcio, ele contando a trajetória dele, do Japão, Sim. já é uma característica de um país frio. Ele entrou no seminário, ele servia muito a igreja, ele e a família. E aí ele começou a ter algumas experiências, e nisso o pastor dele falou assim, olha, você não tem aptidão nenhuma para ser pastor. Você pode continuar o seminário, mas não vai dar certo. Você não tem nada. E ele falou assim que ele, naquele momento, por se basear no homem, ele se entristeceu profundamente. Então, ele põe a trajetória das perseguições que ele sofreu, da discriminação por aquilo. A senhora passou por isso, por as pessoas perto não reconhecerem? Não, isso não... Conta pra gente sobre isso. Primeiro tratar de Deus, a gente fica em Jerusalém, a gente fica em casa, para depois ser enviado. E como eu fui criada também no lar evangélico aos 12 anos, eu aceitei a Jesus, tive uma experiência linda com Deus, muito linda, então não descarto esse tempo de mentoria. Mas veio muita crítica, principalmente por mulher, como assim pastora, como assim apóstola, também é difícil. Então, o primeiro tratar na própria família, que eu venho de uma família de muitos pastores também. Nossa. E de uma igreja que é bênção, de uma denominação, mas que não é esse lado com Ela viés é tradicional ou tradicional, pentecostal? tradicional. Nossa, mais bem difícil. tradicional. Então foi difícil, mas hoje você conhece a árvore, você conhece os frutos, então o próprio Senhor vai nos justificando. Já há um certo reconhecimento, pelo menos um respeito do que Deus está fazendo, porque os milagres acompanham os que creem e existem situações que não tem como dizer que não é Deus. Nossa. Quando você vê uma pedra preciosa, como que você vai dizer que não é? Eu estou vendo, está aqui. E assim Deus vai fazendo milagres, temos muitos testemunhos de milagres na própria família. Então, como dizer não se os sinais estão aí, né? A senhora me faz lembrar muito uma história de Josué Irion. Ele vai para o seminário na Jocum. Sim. E lá dentro ele começa a aprender e ele é proibido de sair para pregar porque era internato, né? Sim. Em BH. A senhora já ouviu essa história? Não. E aí ele conta que ficou ali, não podia sair, aquela vontade de pregar e não podia. Aí ele estava em Minas, diz que lá no fundo do alojamento tinha umas melancias, ele pegava as melancias, né? Deixa sempre fechado. Ele pegava as melancias, colocava uns cabos de vassoura, enfincava as melancias, Uau. pegava uns caixotes, ficava de cima. Quero saudar a amada igreja, com a paz do Senhor. E ele pregava. Pegava as melancias. Veemente. Saiu do seminário, e aí Deus falou para ele de nações, e as pessoas debochavam terrivelmente dele. Você é um pregador brasileiro do fundo de Minas, você acha que vai fazer o quê? E um dia um telefone toca. Eu queria fazer uma agenda com você, eu tenho te acompanhado, eu sou David Ponyong Cho e gostaria de chamá-lo aqui. David, sim, você tem agenda? Tenho. E ele foi. Olha. Quando ele chegou lá, Ponyong Cho mostrou a igreja, falou assim, ó, nós não estamos muito cheios hoje porque é época de festas, mas hoje nós temos escalado durante o dia 15 mil obreiros, 20 mil diaconisas, e mostrou. Meu Deus, que E após ele tremendo. começa a pregar, Deus derrama o fogo, ele se ajoelha e diz, Senhor, por quê? E Deus fala assim, Josué, do meio das melancias eu te tirei. Uau.
para te levar às nações e provar que sou Deus. Eu falei, nossa. E eu me lembrei de a senhora contando isso, eu me lembrei dessa história. Tremendo. Essa experiência de romper, né? É rompimento. E estava no código dele, né? De envio. E a senhora vem, ainda mais como mulher. Sim. Que a mulher, ela é discriminada, a pastora, a apóstola. E até mesmo em contexto mais pentecostal. Sim. E, às vezes tem a tendência de achar que é espírito de Jezabel, né? Deus trabalha, graças a Deus, assim, meu esposo compreendeu isso. Então, todas as vezes que eu viajo, quando ele não vai comigo, ele me abençoa, me libera. Olha. Mas quando se vem da tradição, houve uma cobrança também. Como assim? Ela vai, ela prega e você não vai pregar? Mas o meu chamado foi total, dele parcial, porque ele tem a profissão dele também, mas não deixa de não ser usado pelo Senhor, porque é um profeta de Deus, assim, de algo muito forte. Cada um Deus faz. E ele fala, sou o seu escudeiro. Nossa. Eu acho isso assim, tremendo, porque ele entendeu a missão dele de me proteger, de me cobrir. Então, às vezes, eu estou ministrando, ele manda mensagem, olha, tem um anjo assim, 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 perto de você. Ou, às vezes, ele fala coisas que ele não está sabendo, é um pouquinho... Mas você veio aqui. Que coisa. Então, assim, a forma como Deus vai fazendo. Agora, apóstola, cada um. A senhora transitou também, eu queria que a senhora falasse o quanto isso ajudou, o quanto a senhora usa, o quanto a senhora se separou disso. A senhora é uma bacharel em teologia. Sim, fiz teologia livre. Como que é uma bacharelada em teologia com esse avanço tão grande profético? Tem alguma... Eu creio, foi naquele período mesmo de transição e foi necessário estudar para entender esse contexto também teológico, da forma como vem respostas também. Nós examinamos, nós não descartamos, nós aplicamos, que tem coisas boas nesses ensinos também, né? E essa ainda veio, um curso na linha mais assembleana, então isso já também trouxe um contexto e um aprendizado. E isso a gente aplica. Eu cheguei a dar aula nesse seminário. Olha só! Hoje nós já temos uma visão mais diferenciada pelo que o Pai já nos lançou. É como subir de uma escada. Então, nós não devemos descartar os mentores que Deus coloca. Mas Escola do Cordeiro. Isso, até que Ele venha entregar o Pai. Poxa, de volta. E não foi um apóstolo como a senhora, não foi um profeta, foi lá de lá. E quando ele só agem com a permissão do Eterno. Meu Deus do céu. Foi como a acusação de Jó, né? Então, só com a permissão do Eterno. Mas como igreja nós temos a postura, né? O pensamento grego, o que significa isso, apóstolo? Então, a igreja houve muita mudança por causa do pensamento grego. Então veio o sincretismo religioso, muitas coisas vieram para a igreja cristã com essa mudança de visão. Pensamentos gregos, conhecimento, a sabedoria, a filosofia. Então, isso foi adentrando na igreja, no conhecimento, interferindo na parte teológica mesmo. E isso foi nos desviando do profético, daquilo que realmente precisa ser. Então, é uma visão que nós também precisamos ir descartando do que necessário for descartar. Então, é necessário... eu estou vivendo isso hoje. Eu tenho 43 anos de evangelho. Eu me formei em heresiologia, eu fui a primeira turma do ICP, Instituto Cristão de Pesquisa. Eu me encontro aqui hoje tendo que me desconstruir. Pelo que eu estou contemplando, sabe, com vocês, dentro da escola. Eu também passei por esse processo. E é doloroso, não é? E as primeiras experiências que eu tive de arrebatamento, porque o Pai sinalizou em sonhos que eu teria, já estava ministrando em igrejas, e eu passei por um processo de libertação, que eu vi a minha libertação. Eu nem sabia que crente precisava de libertação. Nossa. Foi quando eu comecei a ver que demônios, zodíacos, tantas coisas reinavam na minha vida. Eu comecei a ver questões de maldição familiar. Deus me revelou coisas do passado, dos meus pais e antepassados. E eu passei por esse processo, fui aprendendo com as apostilas da apóstola Neuza Tioca. Nossa, que foi no início, foi bênção.
E um dia Deus me falou, a tua mente é sepulcro caiado. Nossa. Eu vou limpar a tua mente, que são os preconceitos, né? Nossa. E eu tive que entrar mesmo apresentando as marcas. Até hoje nós estamos apresentando as marcas daquilo que ainda, de resquício que nos impede de subir totalmente à presença de Adonai. Constantemente estamos na misericórdia dele. Então, alguns conhecimentos, até mesmo nos estudos, seminários teológicos, algumas coisas que nos vieram, nós tivemos que descartar. Nossa. Deus não anulou o conhecimento de Saulo, né? Mas Sim, revelou a ele sim, o sobrenatural, sim. deu revelações das cartas, e ele foi totalmente transformado daquele homem que era arrogante, quando caiu as escamas dos olhos, né? Incrível. Deus o resgatou. Agora, tem essa obra apóstola, linda. nosso último tema para a gente liberar a Sim. senhora também é tudo que aparece na Bíblia. Eu lembro que a senhora falou muito bem isso. Gente, tá lá, tem um significado, não é à toa. Deus não permite um algo aparecer, um algo acontecer sem ter uma explicação. Vai de nós alcançarmos esse conhecimento que a própria Bíblia diz que quem não alcançar perecerá. Sim. E sobre as pedras, depois que eu vi assim, a senhora, eu me lembrei de tanta coisa de pedra na Bíblia. Sim. As pedras de Urim, Tumim, no Isso, peitoral, tantas pedras, Nova Jerusalém, pedra para tudo que é lado, e sempre presente na Bíblia. Apóstolo, eu sei que vai mistificar a mente de muitos. Desmistifique isso para a gente sobre as pedras. Então, nós cristãos, a gente sempre busca a resposta no Novo Testamento. Nós temos vários sinais mesmo das pedras. E nós somos pedras vivas Pedras, do altar. é verdade, a Bíblia de fala Deus. isso. Então, o nosso ser espiritual, nós temos esse mineral, né, do céu, porque as pedras, quando elas materializam, são os anjos que trazem. Uau! E muitas já vêm lapidadas, outras não vêm, algumas são preciosas, outras não são, porque depende da forma como o Pai quer fazer. Então, ele sinaliza para nós. E elas vêm quando os portais estão abertos. O que aconteceu ontem, as pessoas brilhavam, e foi um brilho tão diferente que nós discernimos. Não é só como purpurina, que às vezes vem só como pó de ouro, né? Sim. E o pó de diamante, assim, bem fininho, estava muito forte. Então, foi quando o Senhor deu crescimento de pedras. Uau. A pessoa via pequenininha, daí a pouquinho ela pulava na frente. Então, materializou, porque os portais foram abertos. Nossa. Das 22 letras do hebraico celestial, que são as chamas da criação. E isso traz uma dimensão grandiosa, porque nós acessamos dimensões do eterno. É céu e terra. Então, na presença do Eterno, ele simplesmente está sinalizando. E as pedras preciosas, ela faz parte do dom de operação de maravilhas. Assim como a pessoa ora, Um dom de maravilhas. a perna cresce, o Deus troca o coração, é a operação de maravilhas. Nossa. E porque é sobrenatural. Vem do Pai. Não, nós não temos esse controle se Ele não liberar. E eu tenho percebido que quando Ele libera, é numa atmosfera de muita adoração. Nós estávamos ontem. Então, a gente atrai a glória. A glória sobe porque nós damos glória a Deus. E Ele desce, Ele responde com fogo, com pedras preciosas, com pó. Ontem tinha pó de diamante, tinha pó de turquesa, que era aquele azul mais clarinho. Tinha dourado. E as pedras também, de algumas cores ali. Incrível, Foi incrível. forte. Eu vejo, Forte. sabe, apóstolo, aqui, eu acho que a gente conseguiu, de uma certa forma, humanizando isso, manter algumas dessas características de maravilhas, acho que até a década de 60, porque a gente olha coisas extraordinárias até a década de 60, Sim. né? A gente vai ver Cat Kuhlman, Mike Ferson, acho que é o William Branham, que o William Branham, não sei se você já ouviu falar dele, é incrível o William Branham. Ele Sim, de milagres. e Isso. inclusive que apareceu uma auréola Sim. nele e que ele chegava, Era quer dizer, operação de maravilhas mesmo. não é? Hoje a gente vê esses profetas assim, não é criticando, mas é sabendo e vendo e combatendo. Sim. Hoje a gente vê, seu RG é isso, mas tem algo por trás. E o William Branham, tudo bem que depois houve as críticas, mas ele chegava, essa senhora aqui, olha, Deus me revela
o seu marido se chama tal, há um processo tal. Não tinha nem internet na década de 60. Então, era um... Porque, assim, eu vejo que a manifestação de Deus, pelo que a senhora falou agora, a manifestação de Deus num local são sinais. São sinais. São os portais Acompanhe os que abertos, é creem. isso? É. E aí os Sinais anjos começam A a... descer e trazer e ministrar. Tem que ter uma atmosfera de preparação. Meu Deus. Às vezes a pessoa... E Deus, ele brinca com a gente, com as pedras. Às vezes ele coloca na bolsa da gente. Ele coloca no chão. Aparece no momento. Nossa. Essas que eu recebi em casa, primeiro que eu entendi, que era para falar aqui, que era da cor branca, verde e safira. Eu encontrei locais diferentes. E o pai foi direcionando. Mas eu tinha acendido 40 dias de menorá. Foi um ato profético. Olha. Então, vindo para cá. Então, às vezes ele nos cobra propósitos de intimidade. Ele nos atrai para a presença, para receber o sobrenatural. E nós estamos nesse momento de subida. E ele está revelando oculto e escondido porque agora ele quis revelar. É para esse tempo. E a iniquidade, a natureza animalesca está aumentando muito na humanidade. E muitos Principalmente hoje, né? Isso, estão Hoje em sendo dia. preparados pelas trevas. E a igreja, como vai combater É. isso? Deus não perde a guerra. Ele ensina a igreja a como conquistar. Então, nessas dimensões, por exemplo, quem é guerreiro, quem trabalha como profetas dimensionais, eles veem as armas espirituais, tipos de anjos, as categorias angelicais, fazem atos proféticos. Eu costumo dizer atos proféticos com os anjos, porque a gente também está em constante busca e transição nessa busca em Deus, porque a gente teve um tempo que os atos proféticos eram mais só na terra. E eu ainda faço, como a gente viaja nações, vemos na Alemanha, na Inglaterra, a gente move, traz o profético e nós aplicamos na terra, mas tem um contexto da atmosfera espiritual. E tem anjos que lutam por nós também. Porque esse mundo existe, né? As pessoas precisam entender. Os astros, que toda uma existe. conexão aí que as trevas se apropriou. E a igreja faz o quê? Vai dizer que não é? Eu sei que são muitos mistérios, São mas algum desses mistérios Deus tem revelado. E ele revela a quem quer, a forma como ele quer fazer. E até porque ele procura. O que ele procura. Passei a observar a terra e encontrei. Ele encontrou a observou senhora e viu orando, Noé. jejuando, acendendo a menorá, buscando. Ele falou, opa, encontrei. É o que a Bíblia diz, ele procura verdadeiros adoradores. Ele encontra e fala, Que o adoram em espírito e em verdade. E aí a senhora traz isso pra gente, que nos desperta também a sair da zona de conforto, Isso. né? E falar, eu preciso disso também. Por causa de Noé, ele não destruiu a terra. Olha, Que ele se indignou, né? Viu Forte. Noé. E outras pessoas justas, né? Que a Bíblia fala. E ele está à procura dos verdadeiros Interessante. adoradores. minha apóstola, nós vamos chegar ao final. Que bom esse bate. Eu estava meio que ansioso para tê-la aqui. E ontem eu falei assim, não vai dar certo, porque o povo vai segurar ela ali. E quer dizer, até a última pessoa que eu vi, a hora que eu fui dormir, estava no chão procurando ainda. Estava procurando. Não pararam. As crianças, e começou a aparecer pena Não, de anjo. eu vi uma menina que o pai falou, pastor, vem ver isso aqui, ó. E a menina... A pedrinha estava na pena do anjo. Nossa, Muito forte. inacreditável. Inacreditável. Minha apóstola, eu quero agradecer em nome da Escola do Cordeiro, do apóstolo Léo, apóstola Leila. A senhora está aqui para nós, é muitíssimo importante. A senhora que tem andado sobre nações, tem levado isso e nos ensinando a fazer essa ativação, né? Amém. Eu quero agradecer e a senhora fique à vontade com as considerações finais. Amém. Tenho a agradecer primeiramente a Adonai. Glória Que a Deus. oportunidade, essa conexão que o Pai nos trouxe. Nós estivemos aqui ministrando, me parece que foi 2022 também. Olha. E retornamos, e o Pai nos trouxe essa conexão com o apóstolo Léo, a apóstola Leila, toda essa comitiva que anda com ele. Num contexto de muito amor, de muita verdade. conexão. A gente sente Nós isso sentimos mesmo, a mansidão do apóstolo Léo. Eu brinco, tem que ser igual ele, tem que aprender com ele. Porque incrível. é bem, então Deus está trazendo essa parceria num contexto para ampliar, né? Porque nós temos o nosso chamado e de nações e ele está nos aproximando e estamos aqui na dispensação do Pai com muita alegria no coração.
Porque quem faz as conexões é o Eterno com propósito, né? Com Muito bom. propósito. Ó, e eu tenho o contato da senhora, eu vou lhe chamar para a Sim. senhora passar tudo o que a senhora quer que a gente coloque no vídeo, porque eu quero avisar para você o seguinte: você tem como seguir a nossa apóstola, saber da sua agenda, onde ela vai estar, seus materiais, que com certeza ela disponibiliza várias coisas pela internet, Sim. né? E você vai ter esse acesso, você vai saber e ter todas as informações importantes. Até porque, assim, eu tenho certeza que você assistiu e falou assim: meu Deus, eu nunca vi isso, mas estou em aberto para ter essa experiência. E aí você precisa se conectar. E Deus abençoa a internet que faz essa conexão. Então, se, por exemplo, você está lá de Lisboa, você vai conseguir se conectar com a apóstola. Sim. Tranquilamente. Ela vai deixar aqui, eu vou passar e nós vamos repassar aqui. Minha apóstola, muito obrigado. Quero deixar a senhora livre para estar aqui também. Amém. E espero poder estar juntos mais vezes. E como eu falei para o apóstolo Léo, o que a senhora precisar, de repente só fala assim: eu quero levar esse podcast lá dentro do meu evento para ter certeza. Conte com a gente também, Amém. porque eu quero somar com vocês, Amém. que é bênção demais. Amém. Gratidão ao Pai. Temos os livros, o Portal 7, Portal 8 explica bem o que nós os falamos aqui livros. também. Olha, esses livros, eu vi o apóstolo Jorge falando. Sim. Ele falou: pastor, eu li, não entendi nada. Isso. Nada, exatamente nada. Eu falei: acho que eu vou pedir meu dinheiro de volta. E o pai falou: fica quieto, Que vai para a entender. página tal. Ele foi da página 9 e começa a marcar o texto de assim, e é ali que você vai entender. Aí ele falou: aí eu entendi. Olha, Quer dizer, até que lendo um terceiro livro que a senhora lindo. fez, tem que ter uma revelação. Sim. E às vezes, ao ler, tem pessoas que, antes de terminar de ler, o anjo já visita. É ministrado e tem experiências lindas de arrebatamento. Deus abre os olhos. É muito forte. Eu achei interessante ele falar, que eu lembrei lá da minha geração lá atrás, da Rebeca Brau, Sim. que fala: antes de você ler, ore, Ore, se jejum, consagre, se consagra. jejue. E ele, Isso quando falou isso, eu mesmo. lembrei. É porque são livros que nós lemos no céu e trazemos. Lógico que é limitado ao nosso repertório linguístico, né? Então a gente coloca conforme a gente consegue discernir, escrever. Então, e ele falou isso. Aí o Senhor falou para ele, puxou, né? Fica quieto. Faz Espera. isso, você vai entender. Aí ele entendeu. Meu Falei: Deus. meu Deus, que coisa forte. Então, esses forte, livros bom vocês saber. também vão poder ter acesso. Você vai poder comprar o livro com as informações que nós vamos deixar da apóstola aqui. Fique tranquilo. Amém. E apóstola, Deus Gratidão abençoe. a todos. E a bênção é grande. Amém. Shalom, É Deus. shalom. Shalom, shalom. Obrigada.